Graças paz, povo. Glória a Deus por mais uma edição aqui do nosso Pode Crer, o podcast do nosso Ministério de Jovens do JFC. E estamos aqui nessa noite, nesse dia, tarde, a hora que você está se acompanhando a gente aí. Muito feliz, né, de estar aqui nessa oportunidade. Mais uma vez, eu e o Pedro aqui, hoje acompanhado, né, bem acompanhado, né, mais uma vez. A Débora, irmã de homem, que eu vou chamar de vó, né, que é minha avó. Mas, com muita gratidão que nós estamos aqui nessa noite, agradecemos a Deus por essa rica oportunidade. E eu acho que, desde quando surgiu a ideia, o nome de Débora e o Adeon sempre foram os primeiros que a gente teve muito gravado, a gente está muito animado e feliz, tenho certeza que Deus tem muito a nos ensinar através da vida delas, assim como tem sido ao longo desse tempo, não acredito. É isso aí. Primeiramente, minhas irmãs, sejam muito bem-vindas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para a gente, como o Marcinho falou, é uma honra estar com vocês. É uma honra caminhar com vocês, aprender com vocês. E sintam-se à vontade, né? Vamos conversar, bater um papo, né, Marcinho? E aí, então? E o objetivo é esse. Boa noite, Débora, para a galera. Boa noite. Boa noite, povo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Amém. Mas é isso, então a ideia aqui é a gente conversar um pouco, bater um papo, descontraído, brincar e aprender, né? Comer jujuba. Tomar. Porque Deus ele fala conosco de várias formas, né? Então essa aqui é uma forma que nós temos, eu tenho certeza que Deus tem muito a falar conosco e com a igreja, com toda a igreja, tenho certeza disso, ao longo dessa conversa, né? Então, como eu sempre falo, o Pode Crer surgiu na ideia da gente se conhecer como igreja, como corpo, né? Conhecer os irmãos, conhecer um ao outro. Histórias, conhecer como aconteceu tudo nas nossas vidas, né? Na nossa igreja. Então, porque algumas vezes acontece a gente estar anos sentado do lado do nosso irmão, a gente nunca parou para conversar, não sabe de onde ele veio, como é a história dele. Então, começando do começo, a gente queria saber conhecer de vocês também, né? Começar da onde foi, como foi que surgiu, né? Desde a conversão, os primeiros passos, a caminhada cristã, da onde veio, tal, toda essa questão. Eu queria que vocês conversassem um pouco com a gente sobre isso. Primeiro, Débora, contasse um pouquinho, né? Como resumida aí, como foi, né? Que eu sei que foi bem no começo, né, Débora? Mas como foi os primeiros contatos, né? Primeira caminhada com Cristo, aí como foi que tudo começou, e depois vou também falar um pouquinho. Eu nasci e me criei no Evangelho. Glória a Deus. Meu pai era evangelista, e por sinal evangelista da igreja, da primeira igreja batista, porque papai é de Pernambuco, de Brejão. E quando ele se converteu, ele ficou sendo membro da igreja batista em Garanhuns. E o pastor de Garanhuns veio ser um dos pastores aqui de Palmeira. Então papai pregava o evangelho lá, e ele vindo para aqui trouxe papai para pregar o evangelho nas vilas e nos povoados. Aqui perto, né? Então ele ficou trabalhando, morando lá em Pernambuco, mas vindo para aqui. Aí ia pregar o evangelho na Serra do Bernardino, na Renascença, que era a Brecha antigamente, e em Cacimbinhas. Então, meu avô era presbiteriano, morava em Cacimbinhas, e papai pregando lá, conheceu meu avô e ele deu todo o apoio. Aí ele fez uma congregação em Cacimbinhas que pertencia à igreja de Palmeira dos Índios, né, na época. Então, ele conheceu mamãe e casou, foram morar em Pernambuco, mas ele continuou vindo para Cacimbinhas. E depois, eu já nasci em Pernambuco, mas vim para aqui pequenininha e eu fui registrada como filha de Cacimbinhas. Isso é sertanejo, não é? Mas eu louvo a Deus pelos pais que eu tive. Eu tive um pai e uma mãe exemplar. Amém. Aos irmãos que não, eu tenho uma referência muito positiva dos dois. Amém. Não é? Então eu me converti, eu nem lembro quando eu me converti. Já nasceu dentro, né, Débora? Já nasci dentro da igreja. Mas eu lembro que eu me batizei aqui em Palmeira dos Índios, na Rua Vigário Maia. Eu lembro que o batistério era rente com o chão. Isso eu ainda lembro, lá na Vigário Maia. No outro prédio. E me batizei
uns 10 anos ou 11, eu lembro que foi no 25 de setembro. Então foi no aniversário da igreja, foi num dos dias do aniversário da igreja. Lembra do pastor, irmã Débora? Lembro, pastor Zacarias. Pastor Zacarias, foi quem era pastor de lá de Cacimbinhas, e nós não tínhamos batistério, lá naquela época batizava no açude. Aí depois, quando apareceu o modernismo, né, de ter batistério, aí nós não queríamos mais nos batizar, não. Queríamos vir para Palmeira. Aí eu vim me batizei aqui. Eu me lembro que era uma festa de aniversário da igreja, 25 de setembro. Aí me converti e até hoje continuo fiel a Deus. E uma escritora lá de Cacimbinhas fez um livro e contou minha história. E uma das coisas que ela disse foi que eu fui fiel ao ensinamento que eu aprendi de meu pai e da minha mãe. Eu louvo a Deus por isso. É isso, é isso. E irmã Dione? Irmã Dione, que a gente chama. Eu remoto todo mundo. Né? Até eu me acostumei já. Fique bem à vontade. Eu agradeço pelo convite que você me fez e estou aqui pronta a responder aquilo que vocês querem ouvir. Amém, amém. Irmã Dione, e aí a sua conversão, como é que foi? Como é que foi o início da trajetória cristã? Início, como tudo começou? Foi o seguinte, através de um livro de São João. Aquele livrinho de São João, sabe? Eu tenho um primo, Aristófanes, que ele vendia Bíblias. E todos os anos, ele morava em São Paulo, e todos os anos ele vinha visitar a família e trazia Bíblias, discos para vender, aqueles discos, né? E então ele deu à minha tia, Odete, um livrinho de São João. E ela ficava lendo aquele livrinho e tudo, e eu ficava chamando ela de crente, até era do Candário, que a mamãe era diretora, lá em Maceió, e ela estava lá e levou esse livrinho para lá, né? Ficava, ela é crente, ela é crente. Então, por causa desse livrinho, hoje, quase nossa família toda é crente, né? Por causa desse livrinho. Era um livrinho desse tamanho. O Evangelho de São João. O livro de São João. É mais ou menos no Novo Testamento. É o Novo Testamento. Só que entra Só pequenininha. Era amarelinha, as páginas. Era. Então, a minha tia depois se converteu e ficou evangelizando a minha mãe ficou com muita dúvida, ela ia para a igreja, depois não vou mais não, que é da tradição dos meus pais, não sei o quê, eu me batizei naquela igreja tal, eu não vou deixar. E isso foi uma luta. Terminou ela se convertendo, a mamãe se converteu e depois eu casei, fui morar em Serra Talhada, na Serrinha, no açude da Serrinha, construção, e depois vim embora para aqui. Quando cheguei aqui, a minha tia já estava uma crente muito forte, fervorosa, e minha mãe também. Aí comecei para a igreja. Ela me chamava para a igreja. Quando eu quiser ser crente, eu vou. Ninguém me força a ser crente, não. Eu não queria ser crente, não, sabe? Eu não queria, não. É lutaram. Pelejaram muito. Eu passei 8 anos relutando para não aceitar Jesus. 8 anos. Então, graças a Deus, aceitei Jesus e hoje estou aqui, meus filhos se converteram, inclusive Marcos também nessa época pertencia à igreja e cantava no coral, Márcia também, Júnior era pequeno, não participava de coral, e assim foi a minha vida. E hoje eu sou feliz porque sou crente de Jesus Cristo. Agora, não queria ser crente não, viu? Porque eu não queria deixar o carnaval. Era a minha festa, quando batia ali no aeroclube, eu ficava louca, deixava tudo para esse carnaval. Eu não queria deixar, né? Passei 8 anos para não ir para não. Mas quando Deus chama, Mas né? quando Jesus me chamou, aí certo dia, eu estava na escola dominical com Márcia no braço. E eu dizia, não dou gosto desses crentes, eu não dou gosto. Eu falei assim, não dou gosto. Não dou gosto desses crentes. Aí quando foi um certo dia, na escola dominical, aí Márcia estava, eu não suportei. Aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar e enxugava meus olhos, os cabelinhos dela, que era bem cacheadinho assim. Aí depois eu aceitei Jesus, me batizei com 8 dias, até hoje. Graças a Deus, nunca me afastei de Jesus Cristo. Nunca dei escândalo. Procurei sempre honrar o nome do meu Deus e o meu nome da igreja. Amém. Eu sou feliz por isso. Hoje vejo meus netos aqui, ó. Mostrar meus netos, meus bisnetos, tudo aí, graças a Deus, na igreja. Tudo por causa daquele livrinho de São João. Amém. O Evangelho de São João.
Você vê que o evangelho é É simples. simples. É simples porque, tipo, hoje em dia a gente precisa fazer tanta coisa. A gente tem que sair, tem que fazer apelo, tem que ter estratégia. Naquela Um livrinho. época, um livrinho. Um livrinho. E era uma páginazinha levezinha, uma coisinha. Era um pequenininha, assim, livrinho amarelinho. Eu tenho lembrança desse livro. Por isso que Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de poder de Deus. Deus. Né? Para a salvação de todo aquele que crê. Então é o Evangelho. É o Evangelho, é a palavra de Deus. A gente pode fazer o que for, todas as estratégias do mundo, mas É. o que muda e o que transforma, É o o poder de Evangelho. Deus não está em ninguém, Ninguém. é só o Evangelho que tem esse Não poder. está em eventos, não está. não tem nada. É só Deus mesmo. Acho fantástico isso aí. E quando foi que. Eu não sei se eu estou lembrado certo, vou corrigir, mas o pastor Germiniano que chegou também com a palavra lá em Batalha. Como foi que aconteceu? Lá em Quando Batalha. chegou lá, vai com vovó. Pois depois que a mãe se converteu, aí ela não tinha igreja batista lá, não tinha nada. Só tinha uma Assembleia de Deus. Aí a mamãe começou a frequentar a Assembleia de Deus, tudo. Ajudava lá. E depois não sei porque ela afastou de lá e foi ver aqui em Palmeira, falar com o pastor para ir lá fazer a visita. Eu não tenho lembrança do pai de Débora nessa época, não. Lá, aí eu sei que o pastor Donald, nessa época era pastor Donald. Aí ele fazia lá o culto na casa de mamãe. Mamãe tinha um armarinho e o balcão dela era um púlpito. Chegava lá, ela evangelizava. Todo mundo. A senhora pegou o exemplo daí, né? Que a senhora também Daí, pega um, né? Aí depois, sempre ia o pessoal daqui, a caravana para lá, para Batalha. Passava na casa de Débora, isso eu me lembro, passava na casa acordava até o pastor Jesus. Mas eu fiquei curioso uma coisa, acabei esquecendo de perguntar. O seu pai veio morar aqui em Alagoas por conta da igreja, da pregação do evangelho, irmã? Foi. Não foi emprego, não foi nada, foi só o nada, chamado nada. de pregar. E assim, eu acho que ele ganhava muito pouco na época. Acho que era só uma ajuda de custo, né? Porque ele tinha um terrenozinho lá em Cacimbinhas, tinha gado. Uhum. E a sua, né, Tinha Leone, que fazer a sua... não tinha, ele ganhava pouco. Agora, depois que ele passou a ser pastor, aí as coisas começaram a mudar. Mas ele foi evangelista durante 30 e tantos anos. Olha, outra coisa que aconteceu Mas comigo- ele ia muito em batalha, porque o pastor Donald pedia para ele ir, para acompanhar. Aí, por isso, da amizade de papai com irmã, Foi isso aí. filha, que eram amigos mesmo de Era verdade. na casa dela Era. que hospedava o pessoal. Sim, outra coisa que aconteceu comigo, a minha tia, quando se converteu, como eu falei, a tia a Deda, ela mandava o pastor Jeremias, pastor Cilibatsu, Zacarias, me visitar. Aí eu morava ali na rua Graciliano Ramos, aquela casa que é Leonice. Que era de Leonice, Aí então, quando eu avistava o pastor Zacarias, aí eu fechava a porta, aí ficava na janela lateral assim, só observando ele para lá, para cá, me procurando a casa, né? E eu fugindo, né? Isso foi muitas vezes que eu fiz isso. Aí certo dia, quando eu me converti, fomos numa conversão em Rio Largo, aí encontrei o pastor Zacarias lá, né? Aí Ele estava pastoreando Maceió, aí a falei cidade com uma ele, igreja. pedi desculpa, porque eu disse como o que aconteceu, né? Ele pedi desculpa e abracei ele. Ele disse, olha, não peça desculpa, que isso é assim mesmo. Era acostumado. Hoje não, né? E naquele tempo, como era, É. principalmente, acho que era ainda até mais difícil. Era mais difícil, hoje, era né? difícil. Porque eu imagino que o pastor Menino não Coitado, fez nesse comandou trabalho, Muito. nessas caminhadas aí. E era a cavalo, Era né? cavalo, De certo. Palmeira dos Índios. Ele vinha de Pernambuco para Palmeira. De Palmeira ele ia para Cacimbis, para Serra de Bernardino e Renascença, a cavalo. Pois é. Aí é obra. E a pé também tinha muito. Ia muito a andava pé também. Agora papai era a cavalo. Eu lembro, ainda lembro desses detalhes, assim, eu muito pequena, mas eu lembro. Quando nós fomos morar mesmo fixo em Cacimbinhas, eu lembro que ele ia em Pernambuco, às vezes pregar o evangelho para a família dele. Nós morávamos, meu avô tinha um terreno perto de Garanhuns,
esse terreno ficou com a família e papai ia para pregar o evangelho com a família. Aí vinha, aí passava na Serra do Bernardino, na Renascença, que era brecha na época, né? E aí daí ele ia para Cacimbias e pregava, né? Aí a igreja que tem lá tem mais ou menos uns 60 ou 60 anos, mais ou menos, resultado do trabalho dele lá em Cacimbias e na região. Mas eu lembro, como eu falo para vocês aqui no início, né? No início da minha jornada, quando eu me batizei em 2007, eu lembro que naquela época, em 2007, já agora, né? Perto dessas histórias, agora. Tinha muita gente que ainda tinha vergonha de dizer que é crente. É verdade. Imagine na época de Naquela vocês. época, é verdade. Ela chamava de bode. Chamava a gente de Eu bode. morava numa casa e quando eu me converti, e a dona da casa chegava no portão, ficava balançando assim, quero essa bode vai sair daqui, esse bode vai sair daqui. Chamava nem cabra, era bode. Essa bode vai sair daqui. E Quem me batizou foi o pastor Josué Brandão. Grandão. Foi da nossa Palmeiras, igreja. eu conheci. Foi lá na Vigário Maia. Na Vigário Olha Maia. a foto dele, quando eu for. Tem. Pastor José. Ele era professor do estadual. do estadual. Bom, um obreiro muito bom. Muito bom. Baiano. Eu lembro, baiano, né, Daviano? Baiano, pessoa muito boa. agora, lá na igreja, acho que quem é da igreja e quem não é, quando sabe quem é. Irmã Dione e Débora, né? Débora e Dione, né? A dupla dinâmica é Inseparáveis, inseparáveis de hoje. Desde que eu me entendo por gente, literalmente, que eu vejo as duas juntas, né? E como foi que começou? Vocês lembram como vocês se conheceram? Como foi que começou? O início da amizade de vocês. Eu não conheci Dione através de irmã Otília, não. Não. Irmã Otília era a sua Minha mãe. mãe. Não conheci. Eu conheci a irmã Otília, conheci Dione de vista, né? Nas viagens para a batalha, às vezes, a Laelze principalmente, né? Era com a Laelze, Era um mas uma grupo coisa bom muito que- superficial. Íamos no carro, voltávamos, né? Nós ficávamos em casa e eles vinham. Eu conheci Dione quando eu fui transferida de Cacimbias para o Colégio Estadual, Humberto Mendes. A senhora já era Foi. professora na Eu já era época? professora na época. Aí fui transferida, porque eu tinha feito o curso de filosofia pura e o estadual estava prestando uma professora para filosofia. Aí eu já era do estado, em Cacimbias. Aí eu perguntaram se eu não queria vir para aqui. Aí eu vim. Aí minha amizade com o Dione começou por conta de Dona Otília. Foi. Aí Dona Otília entrou na história, né? Aí, mas já aqui em Palmeira. Aí Dona Otília dizia, eu lembro de você, ia lá para minha casa pregar o evangelho com seu pai. E aí pronto, aí fiquei fazendo amizade com Dione e dessa amizade de Dione está até hoje. Graças a Deus. Graças a Deus eu digo a ela direto. Papai do céu tem que levar eu primeiro, porque eu morrendo primeiro, se eu adoecer, você cuida de mim, eu tenho certeza. E eu preciso ir primeiro para o céu, e você fica para ir depois, para você cuidar de mim. Inclusive, Então minha amizade foi por conta de Dona Otília mesmo, por conta de batalha, né? Na congregação. Já foi aqui em Palmeira. se meu avô, Severiano Fontes, ele se converteu também, através da minha tia Odete e de minha mãe. Guilherme já era convertido também, ele se converteu. E é sempre por causa do meu avô, ele doente e tudo, aí eles falam, Jesus, eu perguntei assim, ele já não estava bem lúcido, eu disse, vovô, o senhor é crente? Ele disse, graças a Deus. Ele não estava conhecendo ninguém, mas quando eu fiz essa pergunta a ele, ele respondeu com muita Convicção, convicção. né? Agora falando da amizade de vocês duas, assim, tipo, vocês sabem que eu sou amigo do nosso amigo Bodinho aqui, Marmudo, né? A gente, graças a Deus também, a gente construiu uma amizade não tão longa quanto vocês ainda mais... Vai continuar. Vamos isso aí, tem que suportar em amor, né? Já se carrega, a comida já se carrega. Mas Eu carrego. uma coisa que a gente sempre fala, né, que a gente aprende muito, a gente já debateu muito, a gente já discutiu muito, mas a gente nunca brigou. Graças a Deus. Nós dois. Aí eu pergunto a vocês duas, uma amizade tão longa como essa, já teve alguma desavença das duas? Não, até aqui Alguma não. coisa boa? Eu é que sou chata. Até hoje não, viu? Até amanhã. Chata com ela, mas ela comigo
É fora de série. Eu que sou chata, eu digo, Dione, não é assim. Mas ela nunca chegou para alterar a voz nem um tantinho. Agora eu, né? Meu chefe, Dione, não é por aí. Não é assim que se pensa. Está errado isso, Dione. Mas ela não. Mas isso são coisas assim bobas, né? Não são coisas sérias, não. Mas é besteira. E aí, mas ela também faz de conta que não ouviu nada. É bruta, é sossegada. É sossegada. Agora eu fico dizendo, quando tem qualquer coisa que ela chega dizendo, eu digo, está errado, não é assim. E para papai, aí ela, ter calma, né? Vamos resolver. Papai do céu vai resolver e tal. Aí acaba a história aí mesmo. É uma coisa que eu vejo das duas, assim. Eu tava conversando aqui, desde quando eu entrei na igreja batista, e assim, que eu sempre tive maior respeito por vocês duas, assim. Obrigada. E uma coisa que eu vejo das duas, eu sei que se eu fizer alguma coisa de errado, as duas chegam e, meu filho, vem cá, vamos conversar aqui. É a mesma característica das duas, de chegar junto e falar tudo na cara. Né? Eu acho muito A bonito gente isso já aí. tem feito isso com tanta gente na Que igreja. bom! Né? Com tanta gente na igreja, a gente já fez isso. É verdade. Que bom, que bom. Muita honestidade, né? É importância disso. É, Eu sempre conto, né, menino, que o Rô, quando era novo, o Rô sempre foi caixinha. ela é. Aí eu na escola, eu vou trabalhar lá na escola também. Ela passava, botava o boné pra trás. Ai, mano. Ela vinha Pode me sair da virar. frente. Ô, não é pra frente, não é maloqueiro, não. Mas desse jeito, e lá na igreja, realmente, a gente sempre viu que vocês sempre tiveram esse a papel. posição, E realmente. isso é muito importante. Tanto é que até hoje, quando os adolescentes fazem retiro, o que é que eles chamam? Nós duas. Vocês são referência de... Saudade dos filhos. E tem que ter alguém para botar ordem na casa. verdade. E no retiro eu recebi o título de Rainha Esther. Eu não faço nada. Agora eu faço tudo, porque eu que sou responsável para orar. E quem manda? Né? Alguém tem que mandar, Tem que né? mandar, né? Orar por todo mundo e olhar os casais, né? Então, de retiro, o Rô tá lá. É bom demais, é. Não para de Débora lá. E Joelma chega e diz, eu não tenho fôlego da irmã dele. Joelma Quando nova. vai para a cozinha, eu não vou para a cozinha. Ah, Eu não faço nada na cozinha. Só sento no quarto e fico orando e com os olhos direitos no povo. acho que foi no penúltimo retiro que eu cheguei. Eu disse, ô irmã Dione lá descascando as coisas. Cadê a irmã Débora? Eu ia perguntar alguma coisa. Eu disse, ela, quem? Rainha Esther? A Esther tá lá. Mas é gostoso demais, sabe? Eu lembrei agora um acontecido. O pastor Onil, o pastor Zé Tavares, né? Primeira Igreja Batista de Maceió. E seu pai também estava nesse dia. Eu ainda não era crente, não. Eu fui para a igreja lá, a Dona Mariquinha me convidou. A Dona Mariquinha, irmã do seu Morini, que foi uma das primeiras também que incentivou muito a minha tia Odete. Aí o doutor Nil estava vendendo os evangelhos, o Novo Testamento. Pequenininho. Aquele, parecido com aqueles ali. Aí eu comprei. Aí quando cheguei no grupo, né? Era grupo, eu toda com o livrinho aqui, né? Olhando, ela disse, é um dicionário? Eu disse, não, aqui é o Novo Testamento. Aí disse a professora, de onde está aqui com o Novo Testamento dos crentes? Aí ela pegou, veio na minha, tomou o Novo Testamento, jogou na parede assim, pá, vá buscar. Se fosse hoje, ela ia para a polícia. Vá buscar. Aí eu não quis, eu fiquei tão decepcionada com ela que eu não disse um não, sabe? Eu não esperava que ela fosse fazer aquilo. Aí então eu fui buscar o Novo Testamento. Mas, assim, E hoje a gente ainda reclama dele. E outra coisa, se fosse hoje, ninguém ficaria calado com uma coisa dessa. Não. Hoje... Quer dizer, de qualquer maneira, o Brasil mas se ela resolveu, né? Ela jogou com ódio. Com ódio. Com ódio, raiva, pá. Pegando esse gancho que vocês falaram, essa questão que realmente desenvolveu, mas a gente também vê a questão do respeito, né? Que se tinha muito antes. Acabou de falar esse testemunho que, mesmo a professora estando errada, ela não teve nem coragem de assistir, foi. Como é que vocês veem isso? Essa caminhada, né, dessa galera hoje?
Débora foi professora, teve na escola, né? Muito Eu acho que difícil. hoje deve ser muito mais difícil ser professora nesse difícil, quesito. porque não existe. Por exemplo, eu tiro o exemplo do colégio estadual, né? Na época eram 16 salas, 24 salas de aula, todas as 24 salas de aula do colégio estadual funcionavam. De manhã, à tarde e à noite. Com alunos, turma de 50 alunos. Que hoje a lei são 30, né? 25, 30, mas na época eram 50, 55, 60. Eu tive uma turma de magistério com 60 alunos. Eram 2 cadernetas. Foi da minha mãe não, né? Foi não. Ela foi professora da minha mãe. A mãe de Pedro foi minha aluna no estadual. E aí eu lembro que naquela época havia um respeito muito grande do magistério, que era pedagógico, que hoje não tem mais nem magistério, nem pedagógico, nem ensino médio, né? Acabou tudo, nem escola normal, não tem mais nada. Agora tem que fazer pedagogia. Mas naquela época havia um respeito muito grande de alunos com os professores, mesmo no estadual. Tinha seus problemas, porque é uma escola pública, não é brincadeira, né? Ter 24 salas de aula funcionando de manhã, à tarde e à noite é muita coisa. Mas a cultura era outra. Por Era exemplo, outra hoje também. em dia, a minha mãe, inclusive, minha mãe contou alguns relatos que todos os anos a turma da minha mãe se junta, faz uma confraternização. E minha mãe disse que o respeito que tem pelas professoras, a irmã Débora já foi, não foi a irmã Débora Os alguns. 3 encontros que eles fizeram, os 2 encontros que eles E a irmã fizeram, eu fui Débora- homenageada e tudo. E a irmã Débora sempre, até hoje assim, a irmã Débora disse, olha, quero conversar com vocês. E a cara, para, meu irmão, vai escutar. É diferente, é diferente, né? Agora, pegando esse gancho também, já pega, né, como a senhora foi professora, na igreja, é mais fácil de lidar com o público, assim, para dar aula, ensinamentos na escola A bíblica escola e tudo mais. bíblica dominical é outra realidade. Mas teve alguma mudança daquela época para hoje? Porque hoje eu vejo que, tipo, até tipo, as nossas filhas, tudo, eu vejo os meninos tão obedientezinhos já nas salinhas e tudo, né? É porque é diferente. O ambiente fora e o ambiente cristão é diferente, é completamente diferente. Porque tem o problema dos pais inculcarem nos filhos, inculcarem no bom sentido, né? Na mente, que eles vão para a escola dominical, que vão aprender, não é? Então, tudo isso. Agora, lá em Cacimbinhas, eu lembro que a igreja era pequena, porque depois foi que aumentou. A igreja era pequena e as classes de escola dominical eram na rua, lá em Cacimbinhas, na rua. E os professores ensinavam e todo mundo passava e respeitava e tudo. Eram 2 salas, eu lembro, eram dos pequenos e dos maiores. No meio da rua. No meio da rua, em Cacimbinhas, a gente levava os bancos, eram uns banquinhos sem ponto, tamborete, e sentávamos e depois voltávamos para a igreja para assistirmos o culto. E fazia isso tranquilo em Cacimbinhas. Hoje não se faz mais isso, né? Porque se for, tem problema de carro, tem problema de zoada, tem problema de gente passando tudo. E naquela época não, quem passava educadamente, né? Então, havia um respeito. Hoje, até a igreja, antigamente para passar em frente à igreja, todo mundo fazia silêncio. Direito, não faz mais, infelizmente, é verdade. Infelizmente, isso realmente é cultural. É uma coisa verdade, que tem se perdido ao longo do tempo, cada vez mais. E cada vez ficando pior. Eu lembro que era lá, até bom tempo, lá em frente ao hospital, ainda tinha uma placa de proibido do sinal. Mas até hoje não, legalmente. Não, então, mas você tem. Ninguém realmente passa no hospital do mundo. Silêncio profundo. Baixava o som. E isso vem se perdendo ao longo É uma do tempo, questão de esse cultura respeito, mesmo, Porque realmente é isso, é uma questão de cultura que foi passada. Hoje em dia, os hospitais das igrejas têm que se fazer sua acústica para se Para ser livre das rodas de fora. Porque antes não era, né? É verdade. E só uma curiosidade, e a senhora, com tantos anos de igreja, a senhora já ensinou em EBD? Já deu aula? Não, responsabilidade não. Assim, uma vez sempre, eu gostava mais de aprender do que de ensinar, entendeu? Gostava mais de aprender. Mas sempre eu ainda ajudei em algumas classes, a classe de senhoras, eu já ainda ajudei, mas não era líder da classe. Às vezes a professora... Levava uma palavra e outra, né? Era. Aí tá vendo? 2 amigas, uma professora e outra aluna, tá vendo aí? É verdade. Agora, uma coisa que vocês falaram que é a questão do prédio. Vocês se batizaram no prédio antigo. Foi. Vocês lembram dessa mudança de prédio para esse novo prédio, da construção, como foi? A construção de onde participou. Eu não participei, Cacimbinhas.
Mas eu lembro quando venderam o prédio lá para construir, só isso. E de onde é que sabe da construção? Como foi, né? Venderam um para construir a outra, É, foi? é. Não construiu o primeiro não para depois vender, Não, Não venderam logo. venderam depois, logo. Para comprar aquilo ali foi muito difícil. Muito difícil. Foi preciso uma pessoa de Maceió comprar, se fosse para ele, porque não queriam vender porque era para os crentes. O nosso atual prédio. É. Ou era só O terreno? atual. Era um prédio, era uma casa de prédio. primeiro andar, Ah. casa antiga. Que é aquela casa que O final fica... do povo de Roberto, não era? Eu não sei. Não era Tia Arnóbio? Não, aquela não. Aquela não, né? Aquela não. Que é aquela casa que fica da educação infantil, aquela casa... Que está montado, né? É aquela casa aquele- embaixo. Demoliram todo. Aí foi com nova construção. Ah, entendi. Inclusive, tinha vizinhos que diziam que se botasse, se aquele chiqueiro fosse construir aquele chiqueiro, ele ia botasse o microfone, ele atirava no microfone. Isso aí a gente sabe é verdade, viu? Se a pessoa já morreu, vai para lá, deixa com Deus, né? Já conta com Deus. Que ele era muito rico e o Deus dele era o dinheiro. Então ele não queria que chiqueiro de Você bode. tinha medo não, irmão Dione, na época? Não dava aquele Qual é friozinho na o barriga? sentimento de ser crente naquele... Provavelmente nessa situação, a gente sabe. Né? Construindo um templo para a gente adorar a Deus e tudo mais e receber ameaça, que são ameaças, né? Nesse tempo eu não era não tinha liderança não, a liderança era João Pinheiro, Paulo Correia, era seu Zé Lins, Cisneiro. Cineiro ainda não era Ainda não. não era, não, né? Era esse pessoal aí, então, foi chamar ele na casa desse rapaz, mandou chamar ele que não queria que construísse aqui aquele chiqueiro de bode. Aí eles se explicaram que era um trabalho de Deus, ele explicou tudo direitinho para ele, mas ele disse, Deus é meu dinheiro. Coitado, morreu miserável, morreu na miséria. Era riquíssimo aqui em Palmeira dos Índios, mas morreu, coitado, sem nada. Pois é. Preso na fazenda dele, cego, numa cadeira de roda. A Bíblia diz, né? É daquele que mexe com E o ungido levou dos... um É. de- ungido do Senhor, né? E essa mãe, a senhora Infelizmente. lembra desse processo de construção? Sim, construção. Como era que levava recursos para construir? Como era que A igreja funcionava? tinha dinheiro já? Não, passava bandeja assim, fazia uma promoção, né, que se diz? Uma campanha? Campanha. Aí passava bandeja, né? As pessoas colocavam joias, dinheiro, relógio, Que tinha no- terreno, máquinas de costura, essas coisas eu dava para a igreja. Não ia para a bandeja, né? Mas ia um bilhetezinho que tinha o objeto para doar. A liderança vendia, convertia em dinheiro e... É. E também tinha uma predial em Recife. Antigamente, né? É, Não. ainda existe, pastor Ainda Jonas, existe? existe. Um predial que é como um banco para as igrejas. Emprestava dinheiro para as igrejas. Entendeu? A igreja dava, vamos dizer, tinha 200 mil, 200 reais, naquela época, 200, né? Aí ele emprestava 400, aí ia pagando, aos pouquinho. Quando terminado com aquele pagamento, fazia outro empréstimo. E assim foi construído assim, com ofertas e também com esses empréstimos predial. É um banco batista das igrejas, para financiar E para as a igrejas. mão de obra era dos próprios irmãos Os dele? irmãos também trabalhavam mão de obra, Adelmo Góes, que ele era pedreiro na época, a irmã Laels trabalhou muito carregando tijolo, Ó. a Esté Pinheiro, e muitas outras irmãs, mas nessa época eu ainda não tinha aceitado Jesus, não. Eu via, eu passava e ficava olhando, observando as coisas, mas ainda não tinha aceitado Jesus, né? A senhora lembra quem era o pastor que encabeçou esse desafio? Foi pastor Josué Brandão. Foi mesmo que... O mesmo que um mais ou menos. pastor que incentivou a igreja a fazer um levantamento para comprar o prédio foi um da Bahia. Valdívio Sim, Coelho. Valdívio Coelho. Foi ele que veio à conferência aqui, então ele levou a igreja a comprar, fazer uma campanha para comprar um local, né? Foi quando encontraram esse para vender, foi difícil para comprar, mas foi comprado. Está aí, graças a Deus. Graças a Deus. Vocês vejam a importância de vir um homem com ousadia de Deus. É. E Deus levanta, né? Ou Deus manda assim, né? E outra coisa, o povo, os irmãos tinham prazer em Exatamente. contribuir. Prazer em contribuir. Quando dizia assim, oferta tal, ele fazia um alvo. E aí tinha que atingir aquele alvo, né? Às vezes não atingia todas, às vezes ultrapassava, dependendo do alvo, aí atingia. E não tinha gente rica na igreja não, viu? Não tinha funcionário, não era Débora nessa época, não tinha não, era tudo
trabalhava na feira. Foi do um templo daquele Pois é. tamanho. Gigante. Foi assim. E você vê que assim, eu acredito muito, né, naquela palavra que diz que, não a palavra de Deus, mas a palavra dita do homem, né? Esse que é a última parte do homem a se converter é o buço, né? É. E naquela época a pessoa se convertia por completo. É. Hoje em dia, a gente está à frente, a gente sabe as dificuldades que temos, né? É, Que não vem ao caso falar. verdade. Essa questão da conversão também, eu acho uma coisa que eu acho interessante. Eu não sei se vocês percebem isso, mas antigamente, quando você sabia de cara que a pessoa tinha se convertido, não era assim? Era. Acho que a pessoa, quando se convertia, mudava logo de roupa, mudava logo De tudo, é. Na verdade, só dava, É verdade. você sabia. É. Aquele já sabe a diferença. Mudou, Hoje, entende? hoje a gente vê que a conversão hoje acontece, mas as pessoas não Não mudam. Então, e é isso que eu acho, é algo que eu sinto falta, às vezes, assim que eu percebo. Antigamente o pessoal era como eu vou falar, vou dizendo do destino dela, né? Não vou. Mas quando ela Foi de verdade. de corpo e alma, né? É verdade. Então o evangelho que se pregava antigamente, era esse evangelho simples, mas o evangelho que era verdadeiro. Verdadeiro. Você tem que mudar, tem que transformar, não adiantava, não existe uma conversão sem transformação. É verdade. Hoje, infelizmente, né, por vários motivos, a tecnologia ajuda muito, mas em alguns Atrapalha pontos também. trabalho, a gente vê um evangelho que a galera pode chegar e não precisa mudar. Não precisa. Então a gente tem dificuldade, né, de saber até ninguém é crente, todo mundo é crente. Antigamente era desafio ser crente, como eu falava, até ameaçado de tudo isso. Isso fazia parte do cotidiano. E de viajar pelo sertão no lombo do cavalo, isso era ser. É, isso. Papai ia de Cacimês para Ouro Branco. Ouro Branco, depois de Santana do Ipanema e Ia para Santana do depois de Ipanema, da Poço. Teixeira, ia pregando o Evangelho. E ele fosse encontrando no caminho, ele ia parando e pregando. Hoje eu vou e volto todo dia em cima de um carro, dentro de um carro. E aí, Eu fico morto. de Cacimês para Ouro Branco, passando em Santana. Daqui para Santana, 71 quilômetros, É verdade. só daqui para Santana. Né? Aí, A Bíblia fala que Jesus ia pregando por onde ele passava, em cidades, povoados, o evangelho era assim, era Ele fazia isso. onde passava e deixando ali, a gente viu os frutos, né? É verdade. A nossa igreja praticamente foi quem que levou o evangelho para o sertão. Exatamente, Né? é a igreja, exatamente. Nós somos filhos da igreja de lá, É, mas levamos para Santana, para Ouro Branco, para a Batalha. foi algo que eu fiquei assim, É verdade. nos 80 anos da nossa igreja, a gente foi lá visitar lá. Foi, eu fui. E não sei se vocês voltaram. Fomos. Para Rio Lago, foi. E eu cheguei lá e foi algo que Deus falou muito, muito forte no meu coração, né, naquele tempo. Né? Porque realmente a galera saía de Rio Largo. A 80, hoje vai fazer 84 anos. 84 anos. 84. Já tem 83. E naquele tempo, imagina. Aí a Débora chega e diz, não, meu pai sai de Garanhuns, de Garanhuns para Palmeira, de Palmeira para o Sertão da Lagoas, de cima do mundo do cavalo. Então, Ouro Branco. Ouro Branco é Ia para Ouro longe. Branco. Não sei nem quantos carregar aqui lá, né? É longe. É longe. E você ir no lombo do cavalo, então o evangelho antigamente Era vivido. você não tinha meio Não termo. tinha. Ou era ou não era. Ou era ou não era. E hoje continua sendo assim, né? Também. Hoje o evangelho continua sendo assim, embora falem que o evangelho é mais barato, É. mas esse evangelho não existe. Não É isso que É esse é. evangelho. Esse evangelho que converte bolso, esse evangelho que converte coração, que nos leva a ter uma vida que fez com aquelas meninas saírem lá de Garanhuns, terem suas terras, terem seus bois, para viver praticamente com nada, Nada. esse evangelho. é o famoso cumprimento do ID mesmo. Isso eu acho que é algo que eu aprendo, assim. E eu olho, eu sei, outra coisa que eu gosto muito, eu sempre falo, né, nossa igreja, eu me sinto privilegiado, porque nós somos uma igreja que tem história. Tem história. E nós somos uma igreja que nós temos pessoas, crianças, né? Temos jovens, adolescentes, juniores, senhores e senhoras, e temos pessoas mais velhas, assim, né, mais idade como você, e a gente, eu acho que a nossa igreja é privilegiada por conta disso. Eu digo muito isso. Teve uma época que veio para aqui, passou muitos pastores, né, de conferências. Veio o pastor Fanini, esteve aqui, o pastor americano, sempre tem pastor americano aqui pregando aqui em Palmeiras. Naquele tempo era muito Inclusive, quando o pastor Fanini esteve aqui, Júnior era pequeno, ele tinha uns 4 anos mais ou menos. Ele estava no meu braço, lá naquele banco que a gente fica sentado.
Quando ele fez a pele, ele levantou o braço. Fez a pele, ele levantou o braço. Até hoje permanece, né? Amém. A gente tem seus altos e baixos, mas permanece com o Senhor. Ela é Glória a crente. Deus. E o coral, nós temos ainda 4 remanescentes do coral, do primeiro coral aqui da igreja. Tem a Laelze, Esté Pinheiro, Marluce, tem mais. Eu e Santana. Santana também, do primeiro coral. Não estou lembrando quem é Zé Santana. Pai de Pai Kézia. de Sim. Esse nós estamos vivos. Esse aqui, mas foi muito bom. O pastor americano que veio, passou uma semana aqui com a gente para organizar o coral. E foi um coral. A senhora já cantava, Mandina? Já. Antes de participar do coral, já cantava, no caso. Não, cantou na igreja mesmo, né? Assim, na congregação mesmo. Porque a Mandina tem um soprano. E ele vinha, e o pastor Fred Sprend, era do seminário de Recife. Seminário. Então ele sempre passou a semana aqui. Tinha outros que vieram, vários americanos pregavam aqui, era gente na igreja, era beleza. Muito mesmo. Teve o pastor Eli Fernandes também. Muitos pastores passaram por aqui nas conferências da igreja. Muitos bons pastores. Teve mais que não estou lembrada do nome deles, mas houve bastantes pastores aqui. Né? Foi uma bênção. Pegando esse gancho que vocês falaram aí de coral, né? Querendo ou não, você participando do coral é uma função que você assume. Né? Ao longo dessa história, quantos cargos na igreja vocês já assumiram? Vocês lembram? Eu sei que hoje vocês são as atuais tesoureiras da nossa igreja, né? Em Cacibias, eu fui professora de escola bíblica dominical, né? De criança, um tempo na rua. Já fui vice-moderadora lá em Piara, no campo missionário, né? Já o que mais? Deixa eu ver. Professora de escola bíblica dominical, de adulto, já fui da classe Débora, quando era naquele local onde é o som. A minha classe Débora era ali, não foi de onde? Era ali, eu era professora da classe Débora. Já trabalhei com os adolescentes da igreja. Da nossa igreja? Sim, eu trabalhei com o junior da nossa igreja. Já foi diaconisa? Também? Já fui diaconisa. Hoje eu sou diaconisa especial. Qual é o nome quando é especial? Emérito. Vitalícia. Já fui secretária de igreja, já fui secretária de convenção. Tem história. Já fui secretária da Convenção Batista Sertaneja na Bahia, que é do Médio São Francisco. Já fui presidente dos jovens da Convenção Batista do Médio São Francisco. E assim, acho que da igreja eu já participei de tudo. De tudo. Já foi de coral também? Já fui regente de coral, eu tinha um coral. Em Ipupiara eu tinha um coral. Eu lembro da regente na igreja, eu lembro. Eu ainda regi na igreja, mas eu tinha um coral na igreja em Ipupiara, que até hoje, acho que são coisas assim que eu não esqueço nunca. Mas já participaram de louvor, vocês viram de grupo de louvor? Não. Só do coral mesmo, né? Coral. Agora em Ipupiara sim, né? Mas aí o missionário era bem diferente, né? Porque exigia que o missionário estivesse à frente, né? Em Ipupiara eu tinha um coral com umas 4 vozes. E eu ensaiava com uma sanfona que eu tinha. Um acordeon, né? Aí eu ensinava o soprano, tocava, né? Nos cultos ar livre, né? No campo missionário. Não tem mais não, né? Na igreja tinha duas. Eu ensinava o soprano, contralto, tenor e baixo. Nosso coral tinha as 4 vozes. Era lindo, mas naquela época não existia o que temos hoje. Aí a gente tem fotos. Eu ainda tenho fotos em preto e branco desse coral. Mas nada que prove assim em termos de... Era lindo nosso coral. Era as 4 vozes. Nós cantávamos todo domingo na igreja em Ipupiara. E a irmã Dione, lembra dos cargos que já assumiu, irmã? Ela risada. Os meus foram menos. Eu fui presidente de diaconato da igreja, fui diretora do patrimônio, né? E foi um período que passei secretária da igreja, o pastor
Miqueias. Essas coisas, e tesoureira, né? Diaconisa, tesoureira. Diaconisa, sim, tipo diaconisa. Hoje sou a diaconisa vitalícia como a Vitalícia, Débora. Como Débora. E é isso aí. E continuo ajudando a igreja na tesouraria juntamente com a irmã Débora. E me ajudando também, você- né? Mas quem faz mais tudo é Me ajudando. a Jussiara. Falando dessa questão das missões que a Débora fez e tal, e a nossa igreja, como a gente falou, a igreja sempre teve esse sangue missionário, né? Como eu queria que você, como a gente sabe, né, nem todo mundo sabe que Débora foi missionária, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, como foi esse trabalho de missões, como foi que começou. E outra coisa que eu quero que vocês dois comentem, essa questão quanto à convenção. Como era a atuação da convenção, como era antes e para hoje, como é que tem sido, como é que vocês veem essa questão? Eu terminei o ginásio, antigamente, que hoje é ensino fundamental, no Colégio Batista, né? Quando o doutor O'Neill chegou aqui no campo, ele fez muita questão que os filhos de pastores e evangelistas fossem para o Colégio Batista, para o internato, e ele arranjava uma bolsa de alguém dos Estados Unidos. Então, Onde é o colégio, irmão? Maceió, Colégio Batista Alagoano. Aí eu fiz quarta série, quarta série e o ginásio. Aí depois fiz pedagógico. Quando eu terminei o pedagógico, eu fui trabalhar em Piaçabuçu, na Escola Batista. Aí passei só um ano. Aí eu senti o desejo de me preparar melhor. Aí fui para o Seminário de Educação Cristã, no Recife, para fazer bacharel em Educação Religiosa. Quando conheceu o pastor Manuel? Foi quando eu conheci o pastor Manuel Nascimento, que lá nós chamávamos ele de Manelão, mas ele não gosta não, que chama ele de Manelão. Aí eu conheci o pastor Manuel Nascimento e Teresalva, né? Os dois. Teresalva estudava no seminário que eu estudava, mas quando começou a namorar com o pastor Manuel, foi para o seminário de homens, que era perto. Depois se tornou misto. Aí eu terminei o curso de bacharel em Educação Religiosa, que era 4 anos. Só podia fazer o bacharel em Educação Religiosa quem tivesse já um pedagógico, ou ensino médio, né? Que antigamente era 2º grau. Aí quando eu terminei, antes o pastor Davi foi falar sobre missões lá no seminário. Aí eu me entreguei para a obra de missionário. Aí quando eu terminei o curso de bacharel em Educação Religiosa, o Campo Alagoano queria que eu fosse para São Miguel dos Campos. Mas aí a junta não permitiu, porque eu fui para a junta de missões nacionais. Aí eles me mandaram para Ipupiara. Para vocês terem uma ideia, Ipupiara fica a 555 quilômetros de Feira de Santana. Para vocês terem uma ideia. Quase mim. Quando eu saí de Cacimbinhas para ir a primeira vez, eu gastei 17 dias para chegar no campo missionário. Eu fui de Cacimbinhas para Paulo Afonso. De Paulo Afonso, eu fui para a Feira de Santana e foi lá que eu conheci o seminário que estava começando, onde o pastor Denison estudou. Eu fiquei no hotel, a junta me mandou as despesas, eu fiquei no hotel, mas eu fui para lá. Seminário Batista do Nordeste, né? Seminário Batista do Nordeste. Aí eu fui para o Seminário Batista do Nordeste, que na época era Instituto Batista. E aí, por intermédio deles, eu arranjei um transporte para ir para Xique-Xique. Aí de Xique-Xique, para chegar em Ipupiara foi quando eu demorei mais, porque era época de chuva. Lá o inverno é ao contrário de nós. Lá novembro, dezembro, janeiro é chuva. Aí eu fiquei presa em Xique-Xique, na Escola Batista, na casa que era da Junta de Missões Nacionais. Aí daí fui para o campo missionário, não fui em cima do caminhão dessa vez, mas a todas as outras vezes que eu precisei ir era em cima do caminhão. E só tinha um caminhão que fazia a linha Xique-Xique e Pupiara. Um caminhão. E esse era o nome do caminhão, era Seu Gildásio. Esse nunca vi Seu Gildásio. Quando eu fui há uns 6 anos atrás, eu perguntei, gente, Seu Gildásio ainda é vivo? Ninguém sabia dizer nada. Quem surgiu da Aí Seu Gildásio ia uma vez por semana. Mas ele ia com o caminhão cheio de mercadoria, passando de vila, de povoado, de bodega. Pinga-pinga. Saía de manhã de Xique-Xique, chegava meia-noite no dia seguinte. Eu puxo o conforto dessa viagem. Aí eu fui, o carro atolou 500 mil vezes. Foi na época da campanha Cristo é a única esperança. Tudo quanto era pedra
tinha escrito Cristo é a única esperança. Eu digo, meu Deus, um sertão desse. De nada. Aí quando eu estava lá escrito Cristo é a única esperança, quando a gente passava numa casa, já tinha pregado Na plaquinha. Cristo é a única esperança. Na plaquinha. Quando a gente chegava numa Cristo é a única esperança. A senhora sozinha, Eu Deus. sozinha em Deus, com duas malas. Qual a idade, mais ou menos? 25 anos. Meu Deus do céu. Aí fui para Ipupiara, cheguei lá, fui para a casa do pastor Pedro, que é o pai de pastor Sócrates, que é o presidente da Convenção Batista Brasileira, aliás. É o secretário da Convenção Batista Brasileira, hoje foi meu aluno no campo missionário. Aí fiquei na casa do pastor Pedro, depois eu fui para a casa de uma família que queria ter uma filha chamada Débora, e não tiveram um filho, ó. Dona Solinda e seu Getúlio. Aí eu fui para morando com eles, como se fosse filha. A filha chegou. Foi um privilégio muito grande, porque disseram que, como Deus não deu a eles uma filha, que fazia questão que fosse morar lá. Aí a junta não admitia essas coisas na época. A gente tinha que alugar uma casa de morada. E a junta pagava. Pagava comida também? Não, Ou só- pagava o meu salário. Sim, era certo. Mas na época o salário do missionário ia para chique. E quando o seu Gildas, o seu Alberto, vinha era que trazia o dinheiro para a gente. Tinha pique, né? Não Naquele tinha pique. Era o Banco do Brasil, em chique. Aí o salário ia. Aí pastor Pedro tirava, ou mandava para o seu Gildas, ou mandava para o seu Alberto, que eram os dois que faziam essa linha vendendo mercadoria nas cidades. Aí eu fiquei na casa de aí a junta, o pastor Pedro perguntou à junta se eu podia ficar. Aí a junta disse que podia, aí eu fiquei na casa do seu Getúlio de Dona Solinda. Só que depois, quando chegando mais missionários, né, no campo, aí nós tivemos que alugar uma casa, porque para ficarmos todas juntas ficava melhor até para a própria junta de missões, né? Na casa do seu Getúlio eu não pagava nada, porque eu era como filha, e fiquei 6 anos dirigindo a Escola Batista de Ipupiara. Mas aí eu cheguei hoje, amanhã morreu o fundador da igreja, e aí o pastor chegou e disse que quem vai pregar é a irmã. Eu digo, eu não acredito, eu cheguei agora, eu estou cansada, é uma viagem de 17 dias, quem vai pregar é a irmã. Aí eu não dormi de noite para fazer o sermão, para pregar que era o Senhor que tinha trazido o evangelho para a cidade. Aí fiquei dirigindo a escola, pregava, era vice-moderadora da igreja, era regente da igreja, era regente, e o coral, né, que nós criamos. O seu Getúlio comprou uma sanfona para mim, um acordeão. O seu Getúlio ia para uma loja, e o seu Getúlio ia para São Paulo. Aí o seu Getúlio disse, eu vou trazer um acordeão para você ensinar a gente a cantar. Aí trouxe, aí... No seminário você aprendeu, né? Eu tinha aprendido, no seminário eu aprendi música. Assim, não é uma música, mas é só a gente viu no seminário, até hoje, tem uma matéria chamada regência, que a pessoa aprende como reger, e tem nessa regência a pessoa aprende a dirigir coral também. E tem o professor que ensina como a gente vê, soprano, contralto, tenor, baixo. Né? Aí eu sabia isso tranquilo. Você falando aí, a gente sabe que nos batistas, né, normalmente, não tem pastura, né? Não é admitido pastor. Embora Hoje já comece a convenção já tem admitido. começa a admitir, mas nunca teve objeção de mulher pregar. Não. Nunca teve. No meu campo missionário, não. No meu campo missionário, não. Inclusive, assim, eu e depois, não tem essas enfermeiras técnicas ou enfermeiras mesmo que vão de casa em casa. Como é que chama? Me ajudem aí. Hoje. Agente de saúde? Agente de Tem saúde. agente de saúde. Não tem agente de saúde que vai nas casas? Sim. A junta tinha um dispensário. O dispensário era uma casa com remédios, com tudo, e uma enfermeira formada dando assistência ao povo da cidade. Aí, tudo pago, tudo por nós, Batista. Eu recebia meu salário, Leoni recebia. Depois a Escola Batista foi crescendo, a Escola Batista. Aí eu falei com a junta mandou mais uma pessoa para me ajudar, né, para não ficar. E pagou uma pessoa da igreja para auxiliar. E Leoni fazia curativo, fazia parto, ponteava quando a pessoa levava uma facada ou um tiro, uma coisa. Ela fazia tudo. Missionário Batista, que é o corpo de saúde hoje.
Quantos anos você passou como missionária? 6. 6 anos. 6 anos. Missa. Leoni passou 25 anos como enfermeira. Irmã Débora, bate saudade. Bate, de Pupiara bate, porque foi realmente. Aí há 6 anos atrás, eu fui para receber o título de cidadã honorária dado pela Câmara dos Vereadores. É. Pois E já eles tô falando, reconhecem que a cidade cresceu e o que eles têm hoje, graças aos batistas brasileiros. Eles dizem isso, a cidade diz isso. Glória a Deus. É. Glória a Deus mesmo. Débora, falando em enfermagem, essas coisas assim, a igreja, a denominação batista tem hospitais, né? Tem hospitais, tem tudo, é. Tem muita coisa. Tem hospitais na Amazonas, É. né? Tem um barco, tem tudo. Tem um barco, tem uma carreta. Tem carreta, Tem carreta. tem muita coisa para a saúde. É. Porque ultimamente as coisas estão difíceis. Naquela né? época, Nós tínhamos, né? né? Naquela época que eu fui para o campo missionário, quando eu cheguei, Leoni já estava. Mas Leoni foi substituir Dona Zênia Bisnerck, que a igreja ajudou muito ela, a igreja de Palmeira. Ela faleceu aqui em Sergipe, mas ela já estava trabalhando num dispensário aqui em Sergipe. A igreja de Palmeira, principalmente pastor Miquel e pastor doutor Valdomiro. Doutor Valdomiro ajudou muito a Dona Zênia, muito doutor Valdomiro, que era enfermeira. Aí Leoni foi substituir Dona Zênia e quando eu cheguei, Leoni já estava no campo. Mas aí não podia morar eu com ela, porque meia-noite batiam na porta dela, 1h da manhã, 2, aí quer dizer, o professor não tinha que trabalhar, né? E Leoni não. Aí não podia, a enfermeira não podia morar com a professora, por conta disso. E Leoni fazia parto, aí quando Leoni não resolvia, mandava para Barra, mandava para Chique-Chique, mandava para onde der. Hoje em Pupiara, tudo se tem, tudo. E na época eu era a única professora formada de toda a região. Ah, que bênção. Na época, hoje não, hoje Enquanto tem isso, faculdade, tem Não tudo. era nem pegar o Estado. Não era Era batistas brasileiros. enquanto isso quem ficava aqui ficava sendo ensinado, já doutrinado para isso, né? É. Porque eu vejo que é um braço muito forte do meio batista, É. são essa questão das missões, né, irmã Dione? A senhora acompanhou isso de perto, né, ao longo dessa história. O quanto era incentivado os pastores na época, como é que faziam dentro da igreja? Enquanto tinha missionário lá no campo, na igreja, como é que funcionava o incentivo? Débora, sempre tinha aqueles programas Tinha aqueles programas, era. missões e fazia apelo nas pessoas. Era do mesmo jeito como se fosse, passava também para o povo contribuir? Como é que... Não. Isso era dos dízimos e ofertas. Era dos Dos dízimos. dízimos e tem a oferta. De 3 em 3 meses tem oferta. Como tem hoje, Tem né? hoje, é a mesma coisa, continua. do Sempre mesmo que era jeito, mais, é. né, Débora? E, agora era muito. A igreja, por exemplo, a igreja de Palmeiras sempre cooperou muito com missões. Havia uma senhora no Rio de Janeiro que sustentava todas as missionárias da Bahia, viu? Porque a Bahia é grande. Né? Ela sustentava com pasta, sabonete, módice, desodorante e toalha. De 2 em 2 meses, 3 em 3 meses chegava um pacotão no correio. Aí, quer dizer, tudo isso ajudava, né? Era uma senhora só no Rio de Janeiro. Uma senhora fazia isso com todas as missionárias da Bahia, que mandava para nós tudo. Eu nunca comprei pasta, nunca comprei sabonete. né? Havia mais dedicação. Mais amor pela causa mais amor. missionária. É isso que eu percebo, assim, que falta muito. Né? Eu acho que por conta do comodismo. Mas também, assim, concordando, discordando um pouco disso, mas também há uma diferença hoje, que, tipo, há outras formas de você difundir a palavra. O missionário eu acho importantíssimo dele ter em campo, tem que ter. Mas hoje talvez tenha diminuído muito, até por conta da tecnologia, por exemplo. Você consegue, por exemplo, a gente está gravando isso aqui agora. Sabe-se lá Deus quantas vidas a gente vai alcançar em nome de Jesus com isso aqui. Hoje está, né? Então vai facilitando e o facilidade você, infelizmente, você deixa de investir em pessoas presentes para pregar o evangelho, para investir de uma forma mais atual, né, de se levar ao evangelho. Eu vejo dessa forma também, né? Houve enfraquecimento, mas também houve um fortalecimento de outro lado, de outra vertente, que é através da tecnologia da A internet, tecnologia né? tem ajudado bastante também. Por exemplo, em Pupiara, hoje tem Banco do Brasil, tem Bradesco. Pois é. Na época nem gente, salário dia tinha para de receber. chique-chique. Pois é. Hoje é poder receber Agora pode receber em casa. Né? E assim,
Quando eu voltei, né, há uns 6 anos atrás, eu acho que foi uns 6 anos atrás, para receber o título de cidadão, eles mandaram a minha passagem, a cidade, mandou, a prefeitura, né, mandou o dinheiro da minha passagem para eu ir ver. E quando eu vim, o prefeito ainda me deu uma ajuda de custo na minha volta. Mas eu já tinha o dinheiro da passagem de ida e volta, que eles mandaram, e ainda me deram uma ajuda de custo. E esse prefeito chama-se Arides. A enfermeira fez o parto da mãe dele. E todos os partos que ela fez, ela colocou o nome de pastores. Então, Arides é o prefeito, era o pastor Arides, que era missionário. A cada filho dela e eu nascendo, ela ia pelo nome de um pastor. Aí quando eu cheguei lá, que eu disse a ele, ele disse, é verdade, eu disse, é. Aí ele queria saber quem era pastor Arides, para achar a foto que o pastor Arides for sofrer, porque ninguém sabe nem onde eu seria vivo. Mas aí, cada vez que nascia uma filha com um filho de Nicinha, ela botava o nome de um missionário. É. E como foi, Débora, depois de 6 anos lá, voltar para cá, como foi o pastor, né? Pastor Germiniano, sempre como missionário, como foi ver a filha aí nesse Porque eu voltei justamente por conta dele, né? Porque eles já estavam de idade, mamãe com problema de saúde, ele com problema também visual, né? Quase cego. Aí eles ficavam reclamando muito que não tinha quem desse assistência a eles, para médico, para isso. Aí eu voltei, aí fui trabalhar na prefeitura, depois eu fui para fazer o curso de filosofia, né, em Recife, mas aí depois fiz o concurso do estado e fiquei, foi quando eu fui transferida de Catinha para Palmeira, mas todo final de semana eu ia para casa, dava assistência. Mas papai e mamãe tinham muito orgulho. Muito orgulho, Com certeza. muito orgulho. Assim, e papai eu dizia assim, eu devia estar no campo missionário. Ele disse, o campo missionário é aqui, você ajudando seu pai e sua mãe. Ele sempre me disse isso. É isso. E não deixa de ser, né? É Não deixa de verdade. ser. E ele falava isso com propriedade. Com propriedade. Né? Quem fez isso Mas é todo que entende. Quando eu disse que eu tinha para tomar conta dele, papai disse, não venha não, fique aí. Se você sentir que deve ficar, fique. Mas aí eu achei que devia vir ficar com ele, né? Porque... Mas a gente girando um pouco do assunto agora, né? Mudando. Irmã Dione, vai para a senhora essa pergunta. Dentro desse tempo todo. Não, vai. É muito subjetivo, a senhora vai. Esse tempo todo que a senhora passou na igreja, vai servir para as duas a pergunta, viu? Vai pensando aí, viu, Débora? Sim. Eu queria saber assim, como é que a senhora enxerga a evolução da igreja daquela época, com tantos pastores que vieram, cada um deu sua contribuição dentro da igreja. A senhora acompanhou o ministério do pastor Manuel desde o início até agora. Como é que foi essa evolução da igreja? É para a senhora também, viu? Preste atenção na pergunta também. Como é que foi a questão dos pontos positivos e negativos dessa evolução, daquela época até hoje? O que você acha que evoluiu e melhorou, ou o que acha que ficou para trás, que poderia ainda ter hoje? Isso. Do pastor Biqueias até o pastor Manuel, houve uma diferença muito grande, foi, Débora? A igreja cresceu bastante, congregações, tudo foi muito bom. Houve coisas que a gente pudesse dizer negativo, não, de maneira nenhuma. Uhum. Sempre foram os ministérios muito abençoados. Muito abençoados. Glória a Deus. Eu não venho de pastor Miquel, eu venho de pastor Davi, né? Quando eu fui transferida. Eu sempre tive muito contato com Palmeira, né? Porque tudo de Cacimbinhas era com Palmeira. Hoje é que é com Santana. Mas naquela época, né, até pouco tempo, tudo de Cacimbinhas era com Palmeira e até hospital e tudo, né? Mas hoje tudo que acontece da saúde de Cacimbinhas é para Santana. Né? Já para desafogar. O primeiro pastor, quando eu cheguei na igreja, era o pastor Josué Brandão. Aí daí para cá... A igreja só cresceu, né? Cresceu. Eu sou de pastor Davi para cá. Mas tem alguma coisa que se extinguiu que a senhora sente falta? Que você acha que eu- daria certo ainda hoje, se tivesse? É a escola dominical, né, Débora? É, A escola dominical é o principal na igreja, para o conhecimento e o crescimento espiritual dos membros, desde a criança até o idoso. Sempre gostei de escola dominical. E como também gostava da célula, né? Nós participávamos da célula célula. é muito É bom. muito bom né? também.
Pelo menos na nossa célula, a minha de Dione, Tem quantos anos? até hoje. Tem quantos anos? Ela, Acho que desde Foi quando desde o implementou, início, não? né? Desde o início. Desde quando começou. Quando eu cheguei Foi. com a Maceió, me Foi. me Acho que foi encaixei em com o Dione. 2002, não foi que comecei a plantar o celular lá? Foi quando o pastor Manuel chegou aqui, né? Foi. Não, Quando Um eu, ano, 2 anos, mais ou menos, por aí assim. 2000 por aí. Foi mais ou menos isso. Foi Aí muito eu bom. a nossa célula até hoje é unidíssima. É. Até demais. Ninguém É uma tem problema, família. não. A gente é uma família, nós somos. É, isso é muito bom. É muito bom, muito bom. A gente ajuda com cesta básica, se precisar de médico. É. Nós nos juntamos Sempre faz e damos- uma campanha A gente assim, faz a uma gente- campanha entre nós e vamos É. resolvendo. Nós somos unidíssimos. E tem alguma coisa assim, por exemplo, a célula, vocês, que é uma visão teoricamente, né, e na prática também, diante de toda essa história, é uma prática nova, né? É. Para vocês, é algo É. novo. Vocês levariam isso para o passado, se vocês pudessem? Por exemplo, acho logo que no daria início daria certo. certo naquela época? Daria não, certeza, dá dava, certo. dava, e muito. E dá. E muito. Muito. E muito. Naquela época daria melhor do que agora. Nós sentimos falta, né? Foi, exatamente. Daria mais, sabia? Daria Eu, pelo mais, menos, sinto muito falta das células. Aham. E, na verdade, lá atrás existia, de certa forma, né, as células, né? Porque as reuniões sempre conversavam Era grupo, né? É. Grupos, né? Só que a gente não tinha organizado direito. Não tinha organização de Não era multiplicação. organização. Não. Era, mas tinha. Mas Mas sempre tinha. teve, né? É. E a igreja? E o culto, né? Porque você sempre tem. Eita, isso aí tem que ser explicação dele. Como foi essa. Vocês viram essa mudança de culto, de formato de culto? Como é? Você vê, antigamente a gente tinha um formato de culto, uma liturgia, sabe? A mudança de liturgia, né? Ainda, mas era um pouco diferente a liturgia para o que nós temos hoje. Como era? E como vocês viram isso? Essa mudança, como foi que vocês viram acontecer na liturgia mais que tinha, né? Mas até por conta da tecnologia também, com certeza, contribuiu com tudo. Mas como vocês viram, tipo, é porque pra gente é quase mudou, mas antigamente não tinha nem instrumento, era uma sanfona e olha. Era um Porque, órgão. exemplo, A partir para hoje a gente tem instrumentos, a gente tem iluminação. Não, a gente eu tem acho Essa é que a hoje- diferença, né? Diferente, né, Débora? É. Diferente. Minha mãe, ela É sempre diferente. dizia muito assim que quando ela fez faculdade, ela disse que ela visitou a nossa igreja por um tempo, né? Mas por que não ficou lá? Eu e ela, quando faz faculdade, eu tenho uma amiga dela, é Sandra, o nome dela. É, Sandra. Sandra. Pronto. Ela disse, olha, antigamente era um órgão. É. Tocava assim um órgão, louvor de cantor cristão. É. Né? É como é que vocês veem, né? Justamente isso, porque é uma mudança. Não, mas eu acho muito bom. Mas Eu também. gosto. Eu Agora, gosto de louvor. nada com exagero, né? Tudo dentro do limite, né? Tudo moderado. E a Bíblia mesmo diz isso, né? Fazer tudo com ordem e Fazer decência, tudo né? com ordem e decência. Por exemplo, em Pupiara, quando eu fui trabalhar, ele não sabia o que era uma regência. A escola batista era dirigida, na época era dirigida pela esposa do pastor, mas ela era professora, pastor Pedro e dona Ruth. E dona Ruth tocava o órgão, ela tinha o órgão desse tamanho. Uma coisinha desse tamanho, só fazia as zoadinhas, mas ela tocava tanto na escola como na igreja. Aí quando eu cheguei, dona Ruth disse que a possibilidade de eu reger. Ela disse, aqui ninguém sabe nem o que é isso. Quer dizer, há 50 e tantos anos atrás, né? Aí eu comecei a reger, dona Ruth explicou como era, aí eu comecei a reger, eu sei que era ótimo nossos louvores lá. Agora era louvor, cantor cristão, né? Agora em Pupiara tem 2 igrejas batistas, que é essa que eu frequentei, ela agora é renovada e aí existe uma igreja nova, que é a nossa, né, da denominação. E essa igreja só cantor cristão, essa aqui. Agora essa daqui não, a renovada canta corinhos, como nós dizemos, né? A diferença que a gente acha do culto é que eles são avivamento, né? É avivamento, Não, é. Hoje em dia tem avivamento. Tem não, avivamento. Naquela época era cantor cristão, tradicional, é. Aqueles corinhos. Sem, Mas eu acho que- hoje Você está muito vê bom. isso Eu com acho- os olhos? Não, Eu vejo. eu vejo, pelo menos eu diria o seguinte, quando eu vou para qualquer lugar que eu vou numa igreja, que a igreja é tradicional, eu acho ruim. Eu acho. Como era os cultos de Antigamente. Você é. sente essa- Quando eu voltei agora em Pupiara, que eu cheguei lá que vi minha igreja, né? Um prédio novo, belíssimo prédio que estão construindo, com tudo quanto é de instrumento, tudo.
os jovens, aqueles rapazes que foram aqueles meninos que foram meus alunos, sendo diáconos, sendo vice-moderadores. Assim, uma experiência muito boa para mim, de ver isso tudo. E aí eu fiquei feliz, né, de ver que aquilo que a gente plantou estava aí, né? Dando fruto, né? Dando frutos. Eu fiquei muito feliz. Vocês não sabem a felicidade que eu fico, assim. Eu já participei de alguns eventos que vocês estavam, alguns retiros, né? E você sabe que a nossa juventude, ela tem esse pé avivado, né? E, assim, pense no respaldo espiritual que vocês duas nos dão. Né? Pense no respaldo. Quando o pastor Renzo veio para ser nosso pastor interino, agora, a gente conversava e eu falava desse orgulho que eu tenho de vocês duas, principalmente. Obrigada. Tem outras senhoras também que eu amo demais, como Dona Deltrudes, Vó de Jadson. Ali tem aquela fé inabalável. A Terezinha. Irmã Socorro Sá também. Mas assim, quando eu vejo vocês duas com a gente, tem congresso de jovens, vocês estão lá com a gente até o final do culto. Né? Acontece o mover do Espírito Santo, vocês estão lá e vocês nos dão esse respaldo. Por mais que vocês tenham essa tradição, vocês vêm dessa escola, né? Mas escutar isso de vocês, né? Escutar isso de vocês e ver que vocês dizem, não, eu gosto, eu vejo com bons olhos. Nada mais é do que a ação do Espírito Santo também na vida de vocês. Né? E é isso que eu tenho para falar para vocês. O quanto eu fico feliz de ter vocês assim nos dando essa cobertura espiritual, né? Eu gosto muito do louvor da igreja. Eu gosto muito do louvor da minha igreja, da minha atual. Até é animado, o culto fica um culto abençoado, né? A gente sente o poder do Espírito Santo. Amém. Eu gosto bastante. Não tenho o que dizer. Uma das coisas mais bonitas que eu achei na homenagem que eu recebi, né, de cidadã ipupiarense, foi que eles deram a oportunidade de todos os ex-alunos da cidade irem para a sessão. E aí os alunos, cada um já casado, pai de filha, aquelas filhas, tudo, aí levaram instrumento, levaram tudo e cantaram o hino da escola, que eu fiquei emocionada, porque eu nunca imaginei que eles fossem lembrar tantos anos, lá 40 e tantos anos. E foi tocado o órgão, foi tocado bateria, foi tocado tudo. E uma ex-aluna regendo esse coral, dizendo, mas eu fiquei... Chorasse um pouquinho dela. Chorei pouco. Tinha um vereador que a mãe chegou e disse, eu tenho prazer em dizer que eu estudei na Escola Batista. Olha, meu filho hoje é vereador. Quer dizer, uma geração, né? Uma geração de crescimento, é verdade. Amado, né? A educação é a base de tudo. E muitas coisas que se perderam foi por causa de educação. De educação. E coisas que se perderam dentro da educação. Não é preciso falar de liderança, nós esquecemos de falar da irmã Rosinha Pimentel, né? Irmã Rosinha Pimentel. Pimentel foi uma grande líder na igreja. Uma grande líder. Foi uma das fundadoras, né? Com ela, né? Com ela. Foi ela, exatamente. Foi ela quem segurou tudo. Isso Mas assim, é pena que hoje as escolas batistas não existam mais no sertão do Brasil. Porque assim, a junta não podia sustentar uma escola como o Brasil queria, né? Cada turma com uma professora. Ficava pesado. Aí ficava pesado financeiramente. E porque ela tinha alfabetização, primeiro, segundo, terceiro e quarto e o admissão naquela época. Quer dizer, eram 6 professoras. Aí como é que a gente ia fazer isso em cada escola? Só na Bahia, né, no Vale do São Francisco, só no Vale do São Francisco, quase em todas as cidades, de Pilão Arcada a Bom Jesus da Lapa, tinha escola batista. Não foi por causa disso que realmente aí foi fechada, as escolas batistas foram fechadas porque não tinha condição financeira de se adequar à legislação vigente. À legislação vigente. Até então podia, depois não pode mais. Aí faz falta. E faz muita falta. Faz muita falta. Inclusive, a gente tem um ginásio batista muito bom, né, em Tocantins é o estado, né? Isso. É em Miracema do Norte, parece, se eu não estou enganada. Muito bom o ginásio batista. E a gente tem, em outros cantos, no campo missionário, ginásios batistas, que não são da junta, mas que foi por conta quando a junta terminou, né? Aí alguém da igreja fez uma escola e hoje tem ginásios batistas.
Colégio Batista. Tem umas coisas que eu fico pensando assim, que eu acho. Você vê, quando a Débora falou da sanfona, né? Pra gente, a gente Eu já... não sabia. Porque hoje, eu acho que se hoje você botar uma sanfona no culto, vai entender que vai... Vai estranhar. Vai. Mas é lindo, mas sanfona é linda. Antigamente não, né? Antigamente Era o instrumento que tinha, né? Vocês conhecem escaleta? Não. Felipe não conhece. Olha, tem uma senhora da igreja, Dona Luzia, ela faleceu já. Pronto, a mãe da regente do coral da escola, Isilda. Dona Luzia foi a São Paulo. Aí chegou lá em São Paulo e viu a escaleta. A escaleta é só aquela parte do teclado da sanfona. Já entendi, eu sei qual é. Pronto, só... De É sopro, desse né? tamanho assim, é de sopro. De sopro, é de sopro. Aí Dona Luzia comprou e trouxe, foi sucesso. Dona Luzia trouxe um bocadinho, ela, tudo aqui. Aí pronto, aí depois, todo mundo tá levando a sanfona para os cultos, para chamar ficava pesado, porque a gente ia ver de jipe, ver de caminhonete. Aí Dona Luzia me dava a escaleta, aí eu chegava, começava a tocar na escaleta, o povo corria para ver, porque não sabia o que era escaleta, né? Chamava a gente. Aí fazíamos pregação ao ar livre. Isso é estratégia que Deus dá. Nós na igreja tínhamos duas sanfonas. Uma foi doada pela irmã Inês Ferreira e a outra por a filha do doutor Valdomiro. Esqueci o nome dela agora, a filha mais velha. Ela doou. Aí tinha um pastor lá na igreja que tocava acordeon de Ouro Branco. De Ouro Branco não, de Delmiro. Aí ele tocava acordeão e o acordeão estava lá, doaram essa. Aí foi. Agora a outra menor, não sei. Onde foi? Quando ela entrou, você entrou. Mas assim, pegando esse pensamento, que a gente vê essa diferença, né? Tipo, tem coisas que de antes que até hoje é capaz de nos surpreender, né? Como isso foi, né? Como isso. E como é hoje, vocês que viram dessa tipo, por exemplo, chegar na igreja com parede preta. Quando a gente coloca lá, não tem no congresso que a gente não coloca aquele pano preto. Mas como é, tipo, porque eu lembro antigamente, pô, se você pintasse uma parede preta, era um cão, era coisa, né? Então, e como foi ver essas coisas chegando assim, e se do primeiro impacto gerou aquilo e depois, viu que não era nada demais? Não, por mim também não. Eu digo que é coisa dos jovens. Eu sei que é coisa dos jovens. Eu fui jovem, né? Sem problema. Sem problema, para mim não tem problema. Para mim não é problema não, essas coisas não. E Eu digo sempre, digo a Dione, olha, as coisas que acontecem, se for para a melhoria do Evangelho, que continue. Se não for... Amém. O próprio Deus tira. E aquilo que não é Deus, Tira do coração. Ela cai por ela mesma. Então... Nós tínhamos uma irmã na igreja, era Alba Granja. Alba Granja. Ela tocava acordeon. Ela tocava acordeon. Então a gente ia para as congregações, ela tocava. A gente acompanhava. Felipe, colocar na sanfona lá da igreja. Eu acho interessante assim, porque tipo assim, muitas pessoas elas ignoram essa questão da parede preta, da parede, por exemplo, aqui. Assim que a gente chegou, vocês começaram a elogiar essa parede aqui, que é esse cinza fosco, né? Mas poucas pessoas não sabem que tipo, isso aqui influencia até na qualidade do som que a gente escuta. Quanto mais fosca a parede for, menos o som reflete, né? Aí abafa mais o som. Então, a parede preta assim, tem a questão de estética? Tem. Lá o nosso salão, vocês sabem que a parede é pintada, né? Salão da juventude. E as paredes mais escuras e foscas, né? Que não reflitam tanto, elas ajudam até nisso. Também, até na acústica do... Quando a gente pintou a parede, não, eu botei onde Débora. Foi. Eu não tenho, assim, essas coisas... Isso são coisas... Não tem relevância. Para mim, não tem relevância. São coisas que são passageiras. Pintar, botar, colocar. São coisas... Deixa a verdade. Sendo para louvar a Deus e para a glória do Senhor, para mim está ótimo. Amém. Quando eu não tem os tunéis. Lembra dos tunéis? A gente tem um. Aí eu fui para um congresso de pastores, de mulheres de pastores em Aracaju. Porque assim, Teresava queria ir e não queria ir só, aí me inscrevia, né? Aí eu ia como obreira, né? Como professora de escola dominical. Aí podia. Até fui para Itamaracá com Teresalva, fui para um bocado de canto.
Aí quando a gente chegou lá em Aracaju, foi comentado, estava uma turma rindo, gargalhada. Aí Teresalva perguntou, o que é que vocês estão rindo? Aí ela disse, tem igreja que está botando túnel como púlpito. Aí Teresalva, com aquele jeito dela, muito calmo, né? Se pois a mulher da minha igreja existisse, ninguém nem liga. Aí todo mundo caiu na garganta. Ela disse, com aquele jeito dela, né? Calma. Por que vocês estão rindo? Que igreja que bota túnel como público? Aí você vai parar na igreja, ninguém nem liga, você não. Eu agradeço por isso, né? Mas é. Eita. A gente falando nessa questão de geração, né, como a Débora falou, que já chegou até eu ir lá em Cupiara, ver a galera que você chegou lá e ver. Aí eu queria saber de vocês como é olhar isso, né? Ver aquilo que vocês plantaram, né? Seja dentro de casa, né? Como falou, a questão de editar, seja aquilo dentro do ministério, como o Débora falou lá em Cupiara, que viu crescer. Como é? Porque a gente está na fase de plantar, né? Vocês já estão colhendo. Então, a gente, como é? Colher esses frutos, como é ver, poder ver essa geração vivendo aquilo que vocês plantaram lá atrás. Eu fico muito feliz e agradeço a Deus, sabe? Eu digo muito isso. Quando eu voltei para o Piara, foi assim, a primeira vez eu fui por 17 dias, né? Depois, quando o Lucas nasceu, o seu Getúlio mandou as despesas e eu fui para ele conhecer Lucas. Aí eu gastei 2 dias. E da última vez que eu fui, gastei 1 dia e meio. Quer dizer, tudo isso foi... Quando eu fui, não tinha estrada asfaltada. Agora, eu peguei um voo na Maceió, 1 hora e pouco eu estava em Salvador. A minha amiga de Ipupiara veio de São Paulo, nós nos encontramos no aeroporto e fomos para Ipupiara. Só que de Ipupiara, de Salvador para Ipupiara de ônibus, são 12 horas. Ainda. Aí a gente fomos juntos saindo do aeroporto, fomos juntos para a rodoviária, jantamos, e aí começou, meus ex-alunos, que moravam em Salvador, sabendo que eu ia, foram me encontrar na rodoviária. Eu já comecei me emocionando daí, né? Aí que quando eu cheguei lá na igreja, que eu vi isso, eu não tinha nem como agradecer a Deus. Eu reclamar de quê? Você vê que valeu a pena. Valeu a pena. 17 dias, valeu a pena andar em cima de caminhão, valeu a pena andar no jipão, naquele jipão, valeu a pena andar em cima de caminhoneta, valeu a pena o seu Aristides, que eu não esqueço nunca, era um senhor da igreja, que era fidelíssimo aos cultos ao ar livre. Podia ser de carro, de a pé, podia ser do que fosse, o senhor Aristides estava presente. E eu lembro de Sr. Aristides indo para um lugar tão esquisito, e levando a gente para ir pregar o Evangelho. E hoje a gente sabe que lá tem uma congregação. Glória a Deus. Não existe. Vocês sentem que a nossa geração, Deixa eu falar primeiro. Desculpa a pergunta também. Se a respeito da... Não, como é viver, né? Você vê essa continuidade, você vê os frutos, você vê como é que a senhora... Eu fico muito feliz em ver minha família, né? Que eu não estou falando família, que Débora está falando dos alunos, estou falando família. Ver a família crescendo no Evangelho, integrados, até a minha netinha, minha bisneta, né? Cantorinha, cantora. Isso é feliz, eu fico feliz. Vejo família, muita família, cunhada, sobrinhos, netos, tudo envolvido no Evangelho de Jesus Cristo, né? Integrados. Muito bom. Isso é muito bom. Como eu tenho prazer também de quando esses alunos do colégio, que a gente vê hoje eles trabalhando, professores, outros médicos, dentistas, advogados, tem muitos advogados, né? Tudo a gente também tem prazer em ver isso, né? Eu sempre vejo isso com prazer. Não plantei, mas vi e crescerem, né? Amém. Mas a pergunta é justamente eu ia refazer a pergunta para a sua avó. Refazer a pergunta e emendar na outra, para ela poder responder ao mesmo tempo, né? Porque as duas falaram que sentem prazer em ver os frutos delas. Mas vocês sentem que esses frutos que geraram aí, vocês dizem que sentem prazer de ver, assim, sentem que eles estão continuando, pegaram o bastão de vocês e estão continuando na corrida?
Ou vocês acham que essa geração da gente precisa ainda aprender mais um pouquinho? E aprender precisa, né? Todos nós precisamos Aham. aprender. Nós não sabemos nada, eu sempre digo isso. Todo Na dia sala de aula eu dia, sempre né? disse isso. Ninguém sabe nada. Todo dia você aprende alguma coisa. É Né? verdade. Ninguém sabe nada. E cada hora, cada instante a gente vai melhorando. Né? É. Então, e a gente, É eu verdade. acho que todo mundo precisa melhorar. Ninguém está pronto. Uhum. Não é? Ninguém. A evolução do tempo A vai, evolução do tempo vai criando mais né, coisas, conhecimentos e cada dia vai melhorando. Exatamente. O vice-prefeito de Ipupiara foi meu aluno, Vanderlino. Foi criado na casa de Leoni, da enfermeira. Ele hoje não está no Evangelho, mas quando ele foi eleito vice, ele disse, eu quero fazer um culto de ação de graças por isso. Então ele fez um culto de ação de graças por ter ganho a vice-prefeita. Que Então, bom, tudo né? isso são coisas que São coisas Vocês plantaram, né? Então, são essas coisas que você alegram plantou e a está gente. vendo hoje os frutos. Exatamente, Justamente. Bom, Já pra gente começar aí a será. caminhar para o final aí, a gente queria saber, vocês, vó não chegou a participar do Ministério de Jovens, né, vó? A senhora Não. já se converteu um pouco mais. Mas também quero saber essa resposta do mesmo jeito, não foge não. Qual, eu sempre falo, né, com as meninas, a experiência que eu tive com o irmão Neco, né, falou do irmão Neco. Eu sempre fui muito amigo dele, tive esse privilégio. E a gente ia pescar, pescava muito. E um tempo eu fui visitá-lo, ele estava muito doente. E aí aconteceu que estava na casa do pastor e chegou para mim na casa do irmão Neco, ele está lá. Eu vou lá. E ficava de ir, não ia. A gente foi lá, fez a visita, oramos por ele, ele bem cansado, bem ali, debilitado. Ele foi orar, ele pegou no meu braço e disse, diga aos jovens que não param. Verdade. Que não diz que vale a pena. E aquilo mexeu comigo. E ele, quando foi esfriar tarde, quando foi de madrugada, ele veio a falecer. Então, aquilo mexeu comigo e aquilo me move até hoje, assim, de certa forma, né? E eu queria saber de vocês, que vocês que já foram, Débora, principalmente, já foi jovem, já participou do ministério, tudo, teve essa vivência que os jovens têm hoje no ministério, mas independente disso, que o Vol também tem, qual o conselho que vocês têm para dar à juventude de hoje? Daquilo que vocês viveram e tudo, seja na igreja, seja fora, né, mas que tudo serve de aprendizado. Qual o conselho que vocês têm para a juventude de hoje? E hoje, eu diria que faça a diferença. É verdade. Faça a E diferença. prossigam. Prossigam na soberana, né? Vocação, de Cristo né? Jesus, a vocação de Cristo Jesus. Agora, eu digo que prossiga, porque vale a pena ter uma vida entregue nas mãos de Deus. Amém. Né? Prosseguir para o alvo, né? Para o alvo que é Cristo, né? É Cristo. E sempre ser fortes, jovens fortes, né? Trabalhadores na obra do Senhor, testemunhando, ganhando outros jovens para Cristo. Que a nossa meta é essa, ganhar outros para Cristo, né? Ganhar outros. Então, cada jovem fazendo isso, a igreja cresce. A gente pergunta só para ouvir, né? Mas a gente já vê isso em vocês, essa testemunho de vocês, falam conosco todos os dias, né? A gente aprende como jovens, a gente aprende demais com vocês. Eu não esqueço uma vez que a gente estava no retiro dos adolescentes, a gente não foi para isso, mas eu passei de noite na igreja, minha avó, foi um vídeo que eu vi. Minha avó e Débora arrastando um gelágua de noite, já de noite, rebolando o gelágua lá pra cá pra botar no mundo, pra levar pra chácara e cantando no serviço. E sabia aquilo ali, velho, aquilo mexeu comigo. Uma coisa, e a gente. De onde se já caiu O congelado. gelágua rolando o gelágua assim, devagarzinho, É verdade. devagarzinho, mas levava. Isso do meu Somos menos felizes no serviço É dele, né? verdade. E a gente vê isso, né? A gente vê essa alegria. Faz com alegria, com Graças amor. a Deus. Gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. Jesus fez, morreu numa cruz para nos dar vida e vida eterna. Então nós Amém. temos que dar esse testemunho, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. É sermos novas criaturas em Cristo. Amém. Para que seja uma igreja forte, com jovens fortes, para se tornar adultos fortes em Cristo Jesus. Amém. E nunca se desviar desse caminho. Porque não existe outro. Eu não olho a idade para servir a Deus. Não né? tem idade.
Não tem idade. Por exemplo, eu não posso ir para uma congregação, vamos imaginar, mas eu posso receber alguém bem. Né? Às vezes eu não posso ir para o culto à noite, porque é ruim chovendo, né? Tem outro tipo qualquer de problema que a gente não pode sair de casa, mas você pode perfeitamente ficar em casa orando pelo culto, não é? Eu ainda continuo dizendo, não tem idade para servir a Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos amou e nos ama, né? Amém. Então, servir a Deus, agora, gente, servir fazendo a diferença. Amém. Porque é o que nós estamos precisando hoje, crentes que façam a diferença. Amém. E para a gente ir encerrando, fazendo nossas considerações finais, eu vou fazer uma pergunta, reformular essa. Quando o Papai do Céu chamar vocês? Ela tem que ir depois, eu tenho que ir primeiro. Mas quando chegar esse triste e fatídico dia para nós, mais feliz, a gente vai ficar mais feliz para vocês que irão. Como vocês querem ser lembradas na nossa igreja? Aí, Débora. Eu tenho vivido uma experiência muito forte em relação a isso ultimamente. Muito forte. Eu tenho vivido esses últimos dias no bom sentido, né? Que o Papai do Céu pode levar o novo e o velho. Primeiro só ia o velho, né? Mas não vai fazer isso não. Mas eu tenho vivido assim, eu tenho demonstrado às pessoas que eu amo o meu amor, em primeiro lugar. Eu tenho mania de dizer, eu lhe amo. Eu orei por você, eu não esqueço de orar por você. Isso eu tenho mania de dizer às pessoas, principalmente essa história de eu lhe amo, porque quem a gente ama deve dizer que ama, né? Elogiar quem faz o trabalho bem feito, né? Na igreja ou fora mesmo do seu trabalho. Mas eu tenho pensado o seguinte, quando eu for chamada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês se lembrem de que eu e Dione ou qualquer outra irmã da igreja vivemos para honrar nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade. Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. O nosso legado é esse. O nosso legado é esse. Servos de Deus. Honrar o Senhor. Lembrar da gente como e saber que de quando Deus. Partir daqui já sabe onde é que sabemos quem vai. Onde nós vamos, para onde nós vamos. Vamos cantar no grande coral lírico. E eu soprano e eu regendo o coral, viu, Dione? Vou logo dizer. Amém. Mas tá certo. Então, lá. A gente disse que nós devemos honrar hoje, né? E eu digo a vocês que esse legado vocês já deixaram na nossa igreja. Amém. Você já tem. E glória a Deus que vocês continuam construindo ele dia após dia, mas que quando eu olho para vocês, né? Dentro de casa, Débora, na igreja também. E dentro de casa, né? Débora também só vive dentro de casa da gente. Vive dentro da casa da gente também. Verdade. Mas o que eu aprendo é exatamente isso, né? Quando às vezes a gente, algumas coisas que acontecem, algumas previstas, alguma coisa, a gente dá aquele abalo, mas eu lembro daquele vídeo de vocês cantando com Gelágua, eu lembro de todos os momentos que a gente vê vocês, tantas dificuldades que vocês passaram e permaneceram firmes, né? Mulheres de fé, mulheres de oração, mulheres que não pararam por absolutamente nada, né? Seja por empecilhos vindo de fora, seja durante a obra. E esse legado já ficou nos nossos corações. Verdade. A gente tem o privilégio de poder viver isso todos os dias. Amém. Muito obrigada. Nós somos privilegiados de verdade de poder ter Débora e Valdione, né? Dentro da nossa igreja, para nos conduzir, para puxar nossas orelhas, para nos orientar, para dizer que podem contar comigo. Né? Então, assim, de verdade, de coração. A gente queria honrar a vida de vocês, agradecer. Obrigada. E eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ficar a história, né? O resto da vida aqui, então por isso que nós somos privilegiados de ter vocês. Graças a Deus por isso. Eu gostaria de agradecer o privilégio de estar aqui, né? De falar com vocês jovens, né? Eu não me considero de idade, né? Eu me considero jovem, né? E eu quero agradecer a Deus a vida de vocês, né? A mãe de Pedro foi minha aluna e eu tenho
Pedro como meu neto, né? Porque ela é minha filha, a turma dela faz homenagem à minha turma, a mim, é outros professores já há muito tempo. E a Marcinho, que eu vi, Marcinho, eu digo muito isso, sabe, Marcinho? Eu vi Marcinho morto e vi Marcinho vivo. Jesus ressuscitou, né? Ressuscitou. Eu vejo, Através da oração. eu vejo Felipe, né? Que quando ele começou a estudar música, eu quem financiei. Investi. E aí quando eu olho ele tocando lá, eu digo, Senhor, muito obrigada. Né? Pela vida de Felipe, pela vida do pai de Felipe, né? Que foi assim uma bênção na minha vida. Foi. Né? Foi uma bênção na minha vida. Foi meu aluno e foi uma bênção. E aí quando eu vejo Serginho, né? De vez em quando eu puxo as orelhas dele na igreja. Né? Mas eu digo muito isso a eles. Você é uma bênção na igreja. Então, quando a gente pode fazer isso, é gratificante. Né? Então, muito obrigada pelo privilégio, né? Amém. De estarmos aqui, né? E Pra mim, fazermos esse trabalho. Para mim é uma honra vocês me ter convidado para dizer alguma coisa da palavra da igreja, da minha vida cristã. E eu dou graças a Deus. Se não fosse Ele na minha vida, eu estaria em desespero. Mas graças a Deus Ele tem me sustentado, tem me ajudado, tem me dado forças. E eu estou vencendo esse problema recente que eu passei da perda do meu filho. Não perdi, porque ele está com Jesus, né? Graças a Deus, ele está com Cristo. E por isso eu dou graças a Deus por sua vida e continuem firmes no Senhor, dedicados ao trabalho de Deus, zelando pela vida de vocês e pela igreja. Porque nós somos a igreja, né? Sim. Nós somos a igreja, então temos que zelar uns pelos outros e dando testemunho que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo é o Senhor. E muito obrigada a vocês. Amém. E Serginho, ao Felipe, o Pedro e o Marcinho, muito obrigada pelo convite. Amém. E eu quero também agradecer outra coisa. Eu já tinha reclamado a Dione muitas vezes. Eu sou membro da igreja daqui, acho que desde 1999, mais ou menos isso, se eu não estou enganada. Nunca ninguém me perguntou nada sobre missões. Eu já até disse isso a Marcinha, não foi? E eu me senti hoje feliz por mostrar à igreja que O trabalho que você fez. o trabalho que eu fiz, mas que eu fiz resultado daquilo que as igrejas, né, Investiram. Ninguém nunca perguntou nem nada, nem nunca ninguém procurou saber nada. E hoje estou feliz por eu poder dizer o que os nossos missionários, porque não é só Débora, né? Na época e até hoje ainda tem missionários no campo, né? Fazendo trabalho. E tudo isso é investimento dos batistas brasileiros. E nós estamos no meio, porque nós contribuímos com missões. Amém. Glória a Deus. E que bênção, né, assim, e que podcast abençoado. E quando é que eu olho, Sérgio, para dar as duas? E se você chegou até aqui, irmãos, a gente pede que você compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Né? Vai curtindo, vai dando like para a gente ter engajamento lá no YouTube. E que Deus nos abençoe, né, Marcinha? Se tiver bem muito engajamento aí, a gente faz a parte 2. Parte 2, é que a história elas têm. A história Conversar mais um bocado aqui e ser abençoado através da vida delas. É isso aí. Glória a Deus. É isso aí, galera. Que Deus nos abençoe e que nós possamos permanecer, né? Aprender uns com os outros, né? Aprender com as histórias que nós temos, dos irmãos que passaram por onde a gente ainda vai passar, que a gente possa ter esse discernimento de aprender com eles, né? E seguirmos adiante naquilo que o Senhor nos propõe. Né? Amém. E elas são provavelmente que vale a pena. E como vale? Eu sou da idade da igreja, viu? 84 anos. Vai da idade. Vou completar 84 anos. Agora em novembro, a igreja em setembro, né? Eu em novembro. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Amém. Então, galera, que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém. Amém. Deus abençoe.